Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do quadro Direto ao Ponto. Bom, esse é um vídeo, que de forma prática, bem pontual ali, bem dinâmica, bem direto ao ponto mesmo, eu respondo às dúvidas dos nossos alunos lá do curso Wilcon Experience. Eu sou o Gixson de Oliveira, aqui da eBordados, e vamos responder a primeira dúvida de hoje. Bom, eu estou aqui com a dúvida da Valesca, que é a aluna nossa, que diz assim, olha... boa tarde. Você fala que na contagem de ponto cheio é para se trabalhar com números ímpares. No Wilcon 4.2 aparecem números pares. Mudou a versão ou é indicado trabalhar com números ímpares? Bom, vamos lá, Valesca. Para me explicar isso aí, eu vou abrir aqui o Wilcon na tela. Vou abrir um desenho nosso aqui, que foi tema de uma aula passada, para me explicar. Eu vou selecionar todos os objetos desse desenho, eu vou tirar aqui, para não nos confundir, eu vou tirar aqui esse efeito de bordado à mão, que é uma característica, uma propriedade que eu já mostrei em aulas anteriores. Eu vou desativar essa propriedade para o desenho ficar com a distribuição dos pontos cheios de forma mais homogênea, tá? Para facilitar a nossa identificação. Nesse caso aqui, eu vou apagar todos os elementos, eu vou deixar só essa florzinha do meio, tá? Justamente para a gente servir aqui de estudo para a nossa aula. Então, eu vou apagar todos os elementos aqui, os objetos que a gente não vai estar usando aqui, justamente para a gente ir direto ao ponto aqui da dúvida que a senhora levantou para a gente ali. Bom, aqui eu tenho um objeto, vários objetos, na verdade, em ponto cheio. Tem um espaçamento aqui, eu vou aqui em efeitos, olha, espaçamento de 1.0 de espaçamento. Então, espaçamento bem alto, justamente para poder ficar bem levinho esse desenho aqui, tá? E a gente pode trabalhar também a contagem de ponto cheio. A contagem de ponto cheio é exatamente esse objeto aqui, ó. No curso, eu falo exatamente sobre isso, colocar 3, colocar 5 repetições, Gixson, mas aqui no meu, foi o que a senhora reportou ali, eu estou colocando 2, a versão do Wilcon da senhora é o 4.2, a minha versão não é muito diferente, na verdade é quase nada diferente, a minha versão é 4.5, e eu também tenho essa possibilidade de colocar números pares. Só que eu já vou te adiantar que isso não funciona, tá? O Wilcon ele não travou esses valores aqui para você colocar apenas números ímpares, mas só funciona de fato se você colocar números ímpares, tá? Se você colocar número par, ele vai pegar o número ímpar mais próximo, tá? Então, se você abrir aqui, ó, você vai observar que ele vai navegar, olha, quer ver, ó? Vou mudar aqui, vou navegar aqui, ó, 1, 3, 5, 7, 9, tá vendo? Ele só manipula aqui, ó, descendo em números ímpares, tá vendo? Então, oficialmente, dentro do programa, não tem número par, olha. Por mais que ele aceite você digitar ali e dar Enter, mas ele não aplica essa contagem de ponto cheio em números pares, tá? Eu vou te mostrar por que isso não pode ser diferente do número ímpar. Por que não pode ser? Tecnicamente falando, Gixson, mas por que não posso usar números pares? Vamos lá, eu vou colocar para poder te explicar melhor, eu vou colocar um fundo mais escuro nessa tela aqui para ficar mais fácil a identificação, para não ter que mudar a cor da pétala branca, tá? Vou tirar aqui o True View também, para a gente visualizar os desenhos aqui sem a tridimensão, vamos dizer assim. O que mais que eu vou alterar aqui? Eu vou colocar aqui, eu mostrar pontos da agulha, para a gente ter os pontinhos da agulha perfurado aqui, para facilitar a visualização. Vou tirar aqui também, mostrar contornos, tá? Para tirar essa gradezinha aqui, ó, da demarcação do vetor, tá? Então, vou tirar esse contorninho, exatamente isso. E agora eu vou trabalhar com a primeira pétalazinha. Vou pegar essa primeira pétala aqui, ó, e vou usar um recurso, tá? Aqui no Wilcon 4.5, no 4.2 também. Todas as versões têm esse recurso aqui, que é a ferramenta de percurso de pontos, tá? Quando você vem aqui nessa ferramenta, por exemplo, no 1, e clica com o botão esquerdo do mouse, ele vai voltar, olha, desfazendo, nesse caso aqui com o botão esquerdo, ele vai simular o bordado do final para o início, tá? Exatamente isso, para você identificar como se ele estivesse desfazendo o bordado, ou seja, fazendo o percurso dos pontos no sentido contrário ao do bordado. Claro que na máquina isso não existe para bordar, Obviamente, para bordar ele começa do início e vai para o final. Mas aqui é só uma simulação de retroceder. Na máquina até tem como você voltar os pontos para você, bordou um pedacinho do desenho errado, você avança, volta para trás um pouquinho, tá? Então isso aqui ele simula basicamente isso daí. Eu vou voltar aqui de 1000 em 1000 pontos para ele voltar o desenho inteiro, tá? Ele voltou todo, desde o ponto 1. E aí eu vou aproximar essa pétala que vai ser a primeira que vai ser realizada, e vou clicar com o botão direito do mouse agora, de 1 por 1, olha, 1 em 1 ponto, eu vou clicar com o botão direito, e você vai observar que o bordado ele vai começar se movimentando, ele fazendo nó,
e agora ele já começou a abordar o ponto cheio, né, dessa pétala, ó. E ele está reparando que ele está fazendo um ponto por vez, ó, um ponto para cada, tá vendo? Ó, um ponto. Cada clique com o botão inverso do mouse, que é o botão direito, ele faz um pontinho, tá vendo? Exatamente isso, ó. Ele vai contornando ali, dando um pontinho. Deixa eu tentar fazer o seguinte aqui, deixa eu mudar um pouco a cor, deixa eu mudar a cor aqui desse fundo, essa parte aqui não bordada, eu vou colocar um cinza mais escuro, ó, justamente para ficar mais fácil para você identificar o que não foi bordado ainda. Olha, botão direito, botão esquerdo, aliás, ele vai retrocedendo em um ponto, conforme eu estou clicando aqui. Se eu clicar com o botão direito no 10 em 10, ele avança de 10 em 10 pontos, tá? Só para você entender. Mas eu vou trabalhar em cima do 1 mesmo, justamente para ele avançar e retroceder em apenas um ponto por vez, para a gente entender a aplicação dessa contagem de ponto cheio aqui na prática, tá? Então é exatamente isso, ó. Vai 1 e volta 1, tá vendo? Ó, tô avançando de 1 em um ponto. Você pode observar, ó, que cada furo da agulha, ele está perfurando uma única vez, ou seja, a agulha está batendo uma única vez em cada pontinho desse, e o bordado vai para frente sendo realizado normalmente, tá vendo? E aí você usa a contagem de ponto cheio, que eu vou aplicar aqui agora, eu vou colocar o valor de 3, justamente para aumentar a contagem de ponto cheio, por esse o nome. Ele vai repetir a quantidade de vezes que a agulha vai perfurar, que ela vai costurar cada objeto, tá? Então eu avancei aqui, eu vou voltar com o botão esquerdo aqui no 1000, para ele voltar totalmente todos os pontos. E agora eu vou clicar com o botão direito aqui no percurso de um ponto, tá? Aí ele vai fazer ali aquele quadradinho ali, que é o nó, na amarração, e aqui ele já começou o bordado, ó, tá vendo? Deu o primeiro pontinho, né, para saltar ali, e agora ele vai dar 3 pontos, ó, deixa eu voltar aqui, ó, esse aqui ele salta, o próximo já é o ponto, então ele não vai fazer apenas um, ele vai fazer 3 vezes, porque a contagem de ponto cheio que eu coloquei é igual a 3, então vamos contar, ó, 1 clique, 2 clique, 3 clique, ou seja, 3 pontos. Agora o próximo, ele já vai pular para poder fazer o próximo ponto, a próxima sequência, botão direito, ó, 1, beleza, agora ele já faz o próximo, tá vendo? 1, 2, 3. Agora ele salta, opa, cliquei demais, peraí. Cliquei com o botão direito no 1 aqui, ó, saltou, 1, 2, 3. Vai saltar de novo, botão direito uma vez, saltou, agora ele vai fazer 1, 2, 3. Saltou de novo, 1, 2, 3. Ou seja, você observa que cada ponto, ele percorre 3 vezes o mesmo deslocamento. Então ele vai uma vez, 2, 3. Ah, Gikson, então por que ele não pode ser números pares? Porque se você observar, o desenho ele tem que dar continuidade, né? O ponto tem que dar continuidade ao formato do desenho, ele tem que continuar, né? E para fazer isso, para ele continuar, ele tem que sempre parar em números ímpares, né? Porque você está aqui, ó, você precisa ir para lá, tá? Uma simulação bem simples, você precisa ir para lá toda a vida. O caminho do desenho está para lá. Então você começa um ponto aqui, deu um ponto, aí ele pulou para cá, né? Um ponto, aí ele voltou, 2 pontos, 3 pontos, daqui ele já tem condição de seguir para frente. Entendeu? Se fosse 2 pontos, olha, tem que ir para lá, da mesma forma, só para ilustrar. Aí ele vai costurar para cá. Se ele voltar, ele tem que ir de todo modo para dar seguimento para o desenho. Entendeu? Então, por isso que o número par ele volta. Ele parte ao ponto de partida, né? Por isso que o ponto, número pares, ele vai começar da esquerda. Se você contar, ó, comecei aqui, né? No caso seu aí, não sei se é direita ou esquerda, mas vamos lá. Comecei aqui. 1, 2, 3, 4, ó, 4, pá, voltou onde eu parei, 5, 6, pá, voltou onde eu parei, voltou onde eu comecei, 7, 8, 9, 10, e assim por diante. Então, assim, o ponto nunca vai dar continuidade. Por isso que o Wilcon programou essa ferramenta para trabalhar apenas com números ímpares, porque os números ímpares permitem que a costura do ponto dê continuidade, dê sequência ao desenho, senão ele ia ter que ficar voltando para trás, isso não faz sentido, tá? Então, olha, vou colocar aqui, ó, talvez tenha ficado um pouco confuso, mas eu vou explicar aqui na tela que é melhor. Vou colocar 5 repetições, e aí vou dar ESC, vou voltar aqui de 1000 em 1000 para poder iniciar o objeto, vou clicar com o botão direito no 1, e aqui, ó, fez o primeiro pontinho, aquele saltozinho, então só vai dar 1 mesmo. E agora o próximo, a gente vai contar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, olha, opa, cliquei no lugar errado, 5. Tá vendo? Aí onde ele para, ele está próximo para poder dar continuidade. Porque se ele volta para cá, olha, ele não ficaria legal. Ele ia ter que dar um pontinho aqui, ó. Entendeu? Então, por isso que todos os valores que o Wilcon trabalha para contagem de ponto cheio
tem que ser igual a ímpar, tá? Tem que ser valores ímpares, não tem jeito. E aí você vai, ó, 5, aí ele dá um saltinho, faz mais 5 costurinhas, outro salto, e é assim para todos os valores que a gente tem aqui na contagem de ponto cheio, tá? Você pode trabalhar com 9, só que aí tem que ter um cuidado. Se você trabalhar com valores aqui muito grandes, né, igual 9 repetições, o que ele vai fazer? Ele vai exigir, tá, que cada ponto seja costurado 9 vezes. Apesar de na tela do Wilcon você não conseguir perceber, né, você não percebe que a linha vai ficar muito grosseira, vou colocar 1 aqui, ó, tá vendo? Não fez diferença, colocando 1 ou colocando 13, por exemplo. Visualmente falando, não teve diferença, mas se você olhar aqui embaixo, olha, com 13 repetições em apenas uma pétala, eu vou colocar em tudo só para você ver a diferença que vai dar, tá? Vou colocar a contagem de ponto cheio, vou colocar 1 em todo o desenho, ó, coloquei 1 em todo o desenho, você está vendo aqui embaixo, ó, 4.936 pontos. Agora eu vou colocar a contagem de ponto cheio, peraí, 1, beleza, contagem de ponto cheio igual a 1 deu 992 pontos. Agora eu vou colocar a contagem de pontos cheios igual a 13, porque é possível. Olha para quantos pontos vai. Vai para 5.720 pontos. Por quê? Eu tinha apenas um ponto e agora eu tenho 13 pontos a mais, né, para cada costura. Então não tem jeito, ele vai aumentar significativamente aqui a quantidade de pontos do seu desenho. Ah, Dixon, mas quer dizer que o desenho vai ficar feio? Não necessariamente, desde que você aumente o espaçamento aqui, ó. Se você aumentar esse espaçamento, ele vai compensar. Apesar de que aqui na tela a gente não consegue ver o quanto que essa linha vai ficar mais grossa, porque ela vai passar várias vezes no mesmo local, tá? Então na tela aqui, ele não te dá essa impressão correta como lá na máquina de bordado, tá? Mas é exatamente isso que você tem que tomar cuidado. Então aumentou aqui a quantidade de pontos, né? Em contagem de ponto cheio, colocou valores ímpares somente aqui. E aplicou, você tem que lembrar de aumentar o espaçamento aqui em cima, se você quiser manter o desenho com espaçamento. Ah, Dixon, eu quero aumentar a contagem de ponto cheio, mas eu quero manter o bordado bem denso. Não faz muito sentido, mas se for o caso, você mantém aqui, por exemplo, com 1.0 e aumenta a contagem de ponto aqui para 7. Ah, Dixon, mas está ralo. Está ralo porque o Wilcon não representa visualmente o quanto a espessura vai ficar mais grossa da linha quando bordar 7 vezes no mesmo local, tá? Ele mostra aqui que tá ralo, mas na hora de bordar ele não vai ficar muito legal no meu ponto de vista, não. Tanto que eu gosto de trabalhar aqui é o seguinte, quando eu coloco valores de 3, eu trabalho aqui em cima em torno de 1.0, tá? Quando eu aumento aqui para 5, eu trabalho aqui em cima em torno de 1.4, 1.5, ou seja, eu vou compensando. À medida que eu aumento a contagem de ponto cheio, ou seja, aumenta a quantidade de repetições de bordado de cada ponto daquele objeto, eu aumento o espaçamento para poder ter um efeito visual legal, dá a sensação que é uma linha mais grossa, porque ele repete exatamente cada ponto, né, em 3, 5, 7 vezes ou mais. E aí, para fazer sentido o desenho continuar leve, eu aumento o espaçamento, para que as linhas não fiquem tão amontoadas umas junto com as outras, tá? Então você aumenta aqui a contagem de ponto cheio e lembra também de aumentar o espaçamento. Ah, gente, só aumentei aqui para 9, por exemplo. Então aqui em cima você pode aumentar para 2.5, por exemplo, tá? O desenho pode não fazer muito sentido na tela, dependendo de quanto você vai colocar de espaçamento, mas aí você tem que calibrar e ajustar e levar na máquina para testar, tá? Mas tá aí a recomendação. Então assim, não adianta colocar valores pares aqui. Vou até te mostrar aqui, vou fazer um teste, ó, para você ver. Vou colocar 1. Vou pegar só a pétalazinha primeira aqui que a gente estava olhando para considerar, ó, que é essa daqui. Vou pegar só essa pétala aqui. Ah, Dixon, mas eu coloquei e deu 2. O que vai acontecer então? Vamos colocar 4 aqui. Olha. Coloquei 4, já que ele permitiu colocar 4 e dar Enter. Beleza, agora vamos contar para ver na prática quantos pontos que ele aplicou. Vamos lá. Faz a costurinha para amarrar o ponto, né, o objeto, fez o nó ali. Ó, fez a primeira costurinha, agora sim ele vai começar a contar. Vai lá. 1, 2, 3. 4, 5, pulou, tá vendo? Então assim, então você viu que ele aceitou o valor 4, mas ele considerou 5, né? Ele considerou 5 repetições, porque 4 não é o número que o Wilcon tem pré-configurado para aceitar, pelo qual eu já te expliquei, tá? Então se você colocar valores aqui, ó, sempre eu vou colocar 8, vamos ver o que vai acontecer com o valor 8. Vou voltar lá no início, vamos começar costurando aqui os primeiros pontos do objeto, até que ele dê esse salto. Agora a gente vai começar a contar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí ele pula. Quer dizer, também não considerou 8. Ele sempre considera números ímpares. Beleza? Bom, Valesca, eu espero que eu tenha te ajudado.
Qualquer dúvida, só me mandar um novo e-mail que a gente está aqui para te ajudar. Até logo, tchau, tchau. Bom, então vamos dar continuidade aqui então à segunda questão, né, desse vídeo de hoje, que é do Luciano, que ele me manda, na verdade, não é muita dúvida, né? Ele pede para me dar uma ajuda para ele com relação ao desenho, a forma com que ele programou. Ele é aluno lá do nosso curso, ele está começando a programar bordado, me mandou essa logomarca da nutrição que ele programou para a gente fazer uma avaliação. E aqui eu vou estar ajudando, tá, Luciano? Dando algumas recomendações para melhorar a qualidade aí do seu bordado, considerando o que você poderia fazer diferente e tal, te dando algumas dicas, algumas sacadas aí para melhorar a qualidade da sua programação, beleza? Então vamos lá então. Estou com o desenho aberto na tela aqui, deixa eu aproximar aqui, primeiro deixa eu fazer um conhecimento, né? Deixa eu primeiro visualizar. Ele bloqueou a imagem aqui, eu vou clicar com o botão direito aqui, mandar destrancar. Vou arrastar essa imagem, cadê? Peraí, deixa eu afastar um pouquinho. Deixa eu visualizar a imagem aqui, olha, eu vou arrastar ela para o lado aqui. Só para a gente visualizar a imagem oficial, né, como é que ela foi feita. Já era uma imagem de bordado, então, de fato, você programar um bordado com base em um bordado anterior, sempre vai deixar a desejar um pouquinho, porque quem fez a programação, se ele já cometeu algum erro, distanciando, vamos dizer assim, a originalidade da arte, e isso tende a ficar cada vez mais distante quando você programa um bordado a partir de uma foto de um outro bordado, né? O bom mesmo, Luciano, sempre que você puder, é você pegar a imagem, a arte, tá? Pegar a arte vetorizada, a logomarca oficial, no caso daqui da nutrição, para você programar respeitando ali fielmente os elementos da arte gráfica, tá? Mas eu acredito que aqui não tenha sido o caso, não deu para fazer, você não deve ter conseguido. Por isso que a gente fez você fez a programação a partir do que tinha em mãos, que era a foto de um bordado já criado. Sem problema, tá? Só estou pontuando ali que realmente existe nível de dificuldade, de compreensão dos elementos, ou até mesmo um nível de distanciamento do desenho original, quando você cria um bordado a partir de um outro bordado, tá? Mas, tirando isso, dá para fazer de boa, tá? Vamos analisar aqui, eu já fiz a comparação, já vou até apagar esse camarada aqui, ele não vai servir mais para a gente como referência. E agora eu vou estar analisando aqui o que você fez nesse bordado. Para mim analisar de uma forma mais técnica, eu vou fazer o redesenhar devagar, né, Shift R, para ele começar percorrendo o desenho. Não precisa ser tão lento, então vou acelerar um pouquinho aqui, para eu conseguir ver exatamente o caminho que você usou. Usou um ponto de suporte ali, legal. Fez a parte de baixo flamulada ali, marrom, vermelho escuro, né? Aí fez o escudo, a parte branca, usou um tatame suporte só. Aí ele fez um ponto de suporte verde, sobrepôs um pouquinho as bordas ali, beleza. Ok, agora vai fazer a parte menorzinha ali do marrom, né? Olha, aqui você deu um corte. Poderia ter evitado esse corte, tá? E outro corte aqui embaixo. Como a gente está falando de uma mesma cor e a gente tem pontos que eles se encontram, é interessante a gente não efetuar corte no bordado. Nem sempre é possível, mas sempre que pode é importante fazer para poder a máquina trabalhar sem precisar ficar arrematando fio. Aqui ele fez a parte de cima. Beleza. Sim, tem algumas coisas meio emboladas aqui, mas tá, tudo bem. Vamos lá então. Bom, primeira consideração que eu faço aqui é sobre essa questão de ter feito ali os objetos, né? Você fez ali os objetos, fez um grupo, tá? E depois você acabou fazendo outro grupo. Então eu vou visualizar só o marrom aqui, ó, para a gente identificar onde que a gente errou nesse caso aqui, para não fazer os desenhos todos conectados, tá? A mesma cor. Então vamos tentar identificar aqui. Eu vou colocar numa outra cor para facilitar. Deixa eu ver se amarelo vai me ajudar. Vou colocar esse laranja aqui, ó. Beleza, vou tirar aqui esse mostrar contornos, que aí fica mais fácil para a gente identificar. E eu posso usar esse recurso aqui, ó, de percurso, tá? Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse aqui em percurso por aparar. E ele vai voltando, ó. Na verdade, aparar não. Deixa eu usar aqui o por cor, né? Deixa eu ver. Por cor, por função. Não, é por aparar mesmo. Vai ser. Isso mesmo, tá certo. Por aparar. Vamos voltar até lá atrás. Agora vamos clicar com o botão direito à medida que ele começar o marrom. Ó, começou o marrom. E aqui, ó, quando eu clico com o botão direito nessa ferramenta aqui de aparar, tá vendo? Ele vai até o último ponto, tá? Exatamente no momento em que vai haver um corte ali, tá? Então aqui, ó, vai haver um corte aqui, ó. Ele fez um corte, criou um salto, foi até do outro lado, e aí começa o bordado de novo. De novo, vou clicar com o botão direito aqui em percurso por aparar.
Ó, e aqui, ó, ele deu um objetozinho, tá vendo? Ele fez um objeto e já cortou o fio e já seguiu para fazer a parte de cima, tá? Então, assim, a recomendação que eu faria nesse caso aqui, o bom seria fazer na programação, que aí você programaria esse lado, criaria um caminho percorrendo até o outro lado, e aí você poderia duplicar, pegar esse grupo aqui e duplicar para o outro lado, que aí você teria esses objetos espelhados, né? Sendo que um caminho levou a sair de um ponto A e ir até o ponto B, e você criou esses elementos aqui sem criar nenhum salto, né? Nenhum corte na máquina. Mas como não foi feito dessa forma, você pode consertar o desenho fazendo como? Você para aqui, ó, exatamente nesse ponto, tá vendo? Onde eu parei aqui, ó. Deixa eu ver qual é o último objeto aqui que ele está fazendo. Ó, o outro vai ficar complicado aqui, por quê? Não vai dar para mim deixar de cortar aqui, então eu vou ter que mudar alguns elementos aqui, ó. Tá? Então eu vou fazer esse elemento aqui, depois eu vou fazer esse elemento, deixa eu ver, eu vou mudar o caminho, eu vou fazer isso aqui eu vou apagar, deixa eu aproximar um pouco para ficar mais perto aqui, para ficar mais fácil de entender, tá? Isso aqui é só uma orientação, o bordado nisso aqui não é um defeito, tá? É uma característica para otimizar o processo produtivo na máquina, então sempre que puder fazer é importante. Eu vou mostrar só com esse grupozinho, não vou fazer com todos os elementos para poder não ficar extenso demais essa aula, tá? Então eu vou falar sobre a questão de encurtar, né, diminuir a quantidade de cortes, eu vou falar especificamente sobre esse grupo e vou te ensinar o macete para você aplicar exatamente em todo o resto do desenho depois. Tá? Então vamos lá. Aqui o que eu estou fazendo é mudar a ordem dos objetos, porque eu preciso terminar com esse caule aqui, ó, com esse objeto aqui. Então por isso que eu vou mudar a ordem dos objetos, ou seja, ele terminou esse objeto aqui. Já vou fazer esse objeto aqui em cima, olha. Então, opa, peraí que deu errado. Voltou demais. Ó, esse aqui, ó. Se você observar aqui, você pode ver também a posição do objeto, a posição 16. Ou seja, eu vou pegar o próximo objeto, que é esse aqui, ó, e vou colocar ele depois da posição 16, ou seja, aqui, ó, 17. Então ele vai sair desse objeto aqui, tá vendo? Ele vai sair aqui, ele vai começar abordando aqui embaixo e já vai sair para esse. Aí eu posso usar o percorrer aqui, ó, só para visualizar melhor o desenho. Tá vendo? Exatamente aqui, ó. Ele vai sair desse objeto, vai dar um salto e já vai começar a abordar aquele objeto lá em cima. E eu posso trazer o ponto inicial do objeto aqui para baixo, o ponto final já está aqui, porque aí ele faz uma costura, né? Eu vou voltar aqui para você ver, ó. Terminou de bordar esse objeto aqui, ó, botão direito aqui no percurso um por um, ó, aí ele vai dar um salto pode, não tem problema, ele não pode cortar, desnecessariamente. Aí fez esse objeto e agora ele está novamente fazendo o próximo objeto ali, que aí eu estou mudando a ordem justamente, cadê? Deixa eu achar esse objeto aqui que eu quero. Aí eu vou tirar esse ponto corrido, né, que você fez aqui. E aqui, esse objeto, eu vou mudar a entrada e saída dele. Então, eu vou colocar a entrada aqui em cima e a saída aqui embaixo. Pronto, agora eu já mudei. O que antes eu tinha uma entrada, uma saída aqui em cima, de todo modo eu ia ter que fazer uma costura por cima, não ia ficar legal. Então, eu mudei, né, eu inverti a ordem de alguns objetos ali, justamente para o ponto ficar mais próximo desse escudo, né? Porque aí com esse escudo pronto, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui a ferramenta corrido simples e criar um caminho aqui dentro. Deixa eu baixar um pouco o volume aqui, para esse barulho não incomodar. Exatamente. Aí eu vou aqui, ó, botão direito, e vou criar um caminho conectando esse grupo de elementos que está à minha direita aqui, até o outro grupo que eu quero trabalhar, que está lá na minha esquerda. Deixa eu parar por aqui para ver onde que começa. Ah, aqui embaixo, ó. Salta daqui e começa aqui embaixo. Vamos até lá, então. Vamos fazer um caminho até lá. Ah, Gikson, mas isso vai gastar o mesmo tempo na máquina. Não necessariamente. Se for uma máquina industrial, por exemplo, eu ainda aconselho mais fazer esse processo que eu estou fazendo aqui do que cortar o fio. Olha, tá vendo? Fiz um caminho conectando esse grupo de objetos até esse próximo aqui. Ainda assim está acontecendo um saltozinho aqui, ó. Se você clicar com o botão direito, ó, tá vendo? Ó, ele está dando um salto, está cortando aqui e saltando. O que eu faço? Nesse caso aqui, eu vou criar um outro caminhozinho conectando até esse objeto aqui em cima. Exatamente isso. Eu já tirei aquele corte ali, porque eu criei um caminho conectando os dois pontos, dois objetos. E aí eu já não tenho um corte mais, tá vendo? E aí ele segue bordando o grupo inteiro. Agora, só para você ver que deu certo, eu vou voltar tudo aqui. Vou clicar com o botão direito aqui em percorrer percurso por aparar, até chegar na cor marrom.
E aí eu vou clicar mais uma vez, ó, você percebe que ele já bordou todos esses elementos aqui juntos, sem nenhum tipo de corte, porque eu fiz essas conexões ramificando manualmente os objetos. Dá para ramificar manualmente, automaticamente? Dá. Eu particularmente não gosto, tá? O ramificar automaticamente seria você selecionar todos os objetos. Vou mostrar aqui como funciona. Selecionaria todos os objetos, clica com o botão direito, manda ramificar, escolhe um ponto de entrada e um ponto de saída, e ele automaticamente cria uma sequência para o objeto. E deu muito errado aqui, né? Deu muito errado isso aqui, não funcionou, não deu nada certo. Funciona em outros casos, em alguns casos vai funcionar bem sim, em alguns grupos de desenhos, mas eu prefiro realmente fazer na mão. Aqui é programação de bordado raiz mesmo, então não tem esse negócio de ramificação automática não, eu gosto de fazer na mão. Tá? Mas ali eu fiz só um pequeno trecho para você entender. Deixa eu voltar aqui para não perder as configurações que eu havia criado. Avancei aqui. Agora eu vou voltar. Ó, eu vou clicar com o botão direito, ó. Tá vendo? Então essa parte que foi a parte que eu ajustei. Aí a próxima parte ó, seria conectar essa parte aqui onde está cortando aqui em cima com essa parte aqui de baixo. Então o que teria que fazer, Gibson? Inverter a ordem desses objetos aqui, mesma coisa que eu fiz no outro aqui, para que o final dele terminasse aqui embaixo. E aí depois que terminou eu faria um caminho aqui, ó, percorrendo, escondido aqui por debaixo desses pontos aqui do escudo, até chegar nesse ponto. E aí eu faria exatamente isso em todo o desenho, de modo que toda essa parte marronzinha, que no caso agora está laranja, toda essa parte seria bordado tudo junto, né? Não teria nenhum corte de fio. E aí você poderia fazer essa conexão com todos os demais objetos, de modo que depois no final nós não teríamos, né, nenhum corte de fio desnecessário, a não ser para cortar o fio quando fosse trocar a cor, que aí não tem jeito, tem que cortar mesmo, tá? Então essa seria uma recomendação mais do aspecto produtivo, não é apenas qualidade, é produtivo, né, para acelerar o processo de produção na máquina e o bordado realmente ser finalizado sem corte de linha, ficar todo limpinho ali, tá? Beleza, agora vamos analisar aqui, vou dar um Shift S, vamos visualizar as demais cores do objeto, tá? Ele faz aqui o marrom, deixa eu aproximar aqui, faz esse marronzinho, beleza, faz o branquinho. Uma coisa que eu recomendaria também, Luciano, seria aumentar essa espessura desse contorno aqui, ó, 0,50 para uma entrada C é muito estreitinho, tá? Ele não vai dar uma cobertura legal. Eu recomendo trabalhar com valores de no mínimo 1,5, tá? Ah, Gibson, mas aí ficou muito grosseiro. Aí é questão de bordar na máquina, mas se você ajustar o desenho e construir o desenho respeitando esse 1,5, automaticamente você vai tomar alguns cuidados na hora de redesenhar, né? Então, se você tivesse criado já com esse espessura de 1,5, você não faria esses objetos tão próximos aqui do canto. Você poderia também utilizar um recurso de deslocamento aqui no objeto, justamente para ele, 80, né? Justamente para ele afastar um pouco mais aqui dos elementos internos, mas isso tudo você teria que fazer. Dá para ajustar agora na edição? Dá. Mas o bom é quando você realmente já programa respeitando esse 1,5 milímetro de espaço. Eu gosto mesmo de trabalhar esse tipo de situação de contornos de escudos, igual esse aqui, com no mínimo 2. Né? Eu gosto de trabalhar com 2 milímetros, só que muitas vezes acaba sendo realmente exagerado 2. Então dá para a gente trabalhar com 1,5, mas sempre que puder, trabalha a partir de 2 milímetros de espessura, justamente porque você tem dois objetos se encontrando de tatame aqui. Ó. Então para ele dar um acabamento legal, ficar com um contorno bem aguçado e ficar com um bordado bonito, né, bem acabado, trabalha com pelo menos 2. Não podendo, pelo menos aí no mínimo 1,5 milímetros, que é o que eu coloquei aqui. Tá vendo? Ele já dá um corpo maior para o desenho, dá uma segurança maior na hora de bordar, o desenho vai ficar mais encorpado, vai ficar realmente com um visual melhor. E aí seguiria, obviamente, todo o desenho teria que seguir esse mesmo padrão, tá? De 1,5 aqui. Então você teria que fazer essa alteração de 1,5, tá? Conforme a minha recomendação. Não é obrigatório, mas se fizer, você vai perceber que vai melhorar muito o desenho. Aí, claro que aqui eu estou ajustando, só estou alterando 1,5, mas não estou ajustando a posição dos objetos, que o certo seria agora, depois que eu ajustei aqui a espessura, mudar a posição dos objetos, porque senão os objetos vão ficar muito sobrepostos uns aos outros aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ele tem um cantinho aqui que quase não mostra essa curvatura mais, porque eu exagerei na espessura diante do que estava sendo desenhado aqui, beleza? Mas você pode fazer isso que vai melhorar bastante aí o aspecto final do bordado. É claro que aqui, ó, eu seguiria assim, eu faria a programação de uma outra forma, né? Porque aqui, tá vendo? Você colocou o objeto, ó, você fez uma interpretação do desenho
como se esse objeto aqui fosse por cima. Eu já faria o contrário. Eu já faria o seguinte, ó, a interpretação do desenho que eu faria seria esse objeto aqui, ó, vou fazer aqui só para você entender visualmente como seria. Eu particularmente gosto de trabalhar assim, ó. Eu acho que muda tudo, tá? Estou desenhando aqui aleatoriamente só para você ver. Vou botar o mesmo 1.5 aqui, ó. Aqui você já pode perceber uma diferença, tá? Daí eu estou falando aqui mais com relação à sobreposição dos objetos, tá vendo? Que aqui eu tenho vários objetos pequenininhos, olha. Então aqui ó, o objeto ele não se completa, tá vendo? Então é melhor fazer uma interpretação do objeto entendendo o que é contínuo, né? Qual o objeto que ele é inteiro, qual que passa por cima do outro. Essa questão de profundidade é muito importante para dar qualidade no desenho, tá vendo? Porque ele ficou muito fragmentado. Eu tenho um pedacinho aqui que ela é o pedacinho que serve para resguardar aqui, né, o acabamento dessa faixa aqui onde está escrito nutrição, só que de toda maneira você fez um pedacinho. Aí aqui você já faz um outro pedacinho, ou seja, você fez um contorno geral. Eu não faria dessa forma, eu faria esse objeto, por exemplo, ó, tá vendo, inteiro, peraí, deixa eu colocar ele na posição aqui, ó, esse objeto inteiro, tá? Esse objeto aqui, ó, por exemplo, eu faria inteiro também. É claro que aqui não vale a pena editar o desenho, tá? Nesse caso aqui não vai valer a pena editar o desenho porque são muitas alterações. Para essa alteração mais radical que eu estou sugerindo aqui, teria que desenhar praticamente todo o desenho de novo, tá? Então nos próximos aí você pode fazer assim, faz uma interpretação melhor, né, nessa questão de sobreposição de objetos, analisa primeiro o que faz sentido na questão de profundidade do desenho, qual elemento, tenta respeitar o elemento de maneira que você desenhe ele inteiro, tá? E aí você só trabalha a profundidade, qual elemento que vem inteiro por cima, qual que vem primeiro, qual que vem por baixo, qual vai ficar melhor, porque o desenho vai ter um pouco mais de clareza com relação aos aspectos de profundidade dos elementos do desenho, não necessariamente com o bordado, mas visualmente fica mais interessante, ó, daria mais ou menos um acabamento assim, tá vendo? Continuado, esse objeto seria por cima, esse aqui por baixo, e aí você trabalharia todo o desenho dessa forma. Mas eu não vou fazer aqui porque não dá para editar, assim, até dá para editar, mas dá tanto trabalho editar, tá? Seguindo essa recomendação que eu fiz, que valeria a pena apagar tudo e fazer de novo, pelo menos a parte do contorno, tá? Então só estou recomendando porque de fato o desenho ficaria muito melhor, beleza? Então vamos olhar aqui agora o que a gente pode sugerir também para melhorar a qualidade do bordado. Essas letrinhas, vamos medir aqui, eu gosto de medir a espessura da letra, tá? Ó, tá dando 1 milímetro, tá? Ela tá no limite aqui para dar uma qualidade legal, mas levando em consideração que ela está sendo bordada em cima de um tatame, se pode, se o cliente permite ou se a arte permite, faça isso aqui, ó. Aumenta, sempre que você puder, aumenta a letra, tá? Claro, como eu disse, respeitando a arte e respeitando o que o cliente exige, tá? E você pode aumentar aqui um pouco a compensação de encolhimento para a gente ter essa letra o mais gordinha possível para poder ficar legível na hora que fosse bordar lá na máquina. Porque se ficar com uma letrinha muito estreitinha, a máquina pode ter dificuldade de fazer essa costura, principalmente se você for bordar em letras, aliás, se for bordar em linha com o fio padrão, que é o 120. Tá? Então recomenda-se fazer as letras mais gordinhas sempre que possível, sem obviamente atrapalhar o layout, né, da arte, sem ir na contramão do que o cliente exige e também sem fazer com que as letras fiquem amontoadas ali, sobrepostas, meio que emboladas. Não é o caso aqui. Então até aqui eu considero que esse aqui seria o limite, então daria para trabalhar, ó, dá para ver legal ali as letras bem definidas. Então recomendo aí também ajustar essa questão de compensação de encolhimento, deixar as letras maiores e um pouco mais encorpadas, tá? Seria mais uma consideração a ser feita, mais uma recomendação. E a última recomendação seria, para esse desenho aqui, essa parte aqui do meio, tá vendo? Vamos selecionar todos os objetos envolvidos para fazer aquele meio ali, que é exatamente essa parte aqui, ó. De fato, são objetos, olha, você vê que coluna C não é indicado, porque 0,50, da mesma forma que eu falei para a espessura ali do ponto cheio daquele objeto, 0,50 é muito estreito, para esse objeto aqui também é, tá? Então você poderia ou não fazer, ou abrir mão desse contorno, ou substituir esse contorno por um corrido simples, tá? Fazer ele mais fininho, mais delicado, igual está aqui, ó, igual eu estou fazendo. Aí aqui em cima a gente poderia também trabalhar com ele mais grossinho. Vamos colocar 1 milímetro para ver se fica bom. Não, estou colocando, estou fazendo no lugar errado, peraí.
1 milímetros. Tá vendo? E aí poderia trabalhar essa parte aqui da mesma cor, se fosse o caso, né? Se bem que a mesma cor não pode, porque você está seguindo fielmente lá, e lá está pedindo verde, mas, enfim, se tratando de contorno, eu substituiria sim essa entrada C, pelo menos aqui do corpinho da cobrinha, para corrido simples, tá? Se não pudesse abrir mão do contorno, que realmente seria esse o recomendado, se não puder abrir mão do contorno, aí trabalharia com um corrido simples em volta para fazer essa costurinha aqui do contorno do corpinho da cobrinha, tá? Porque isso aqui também, ó, também não vai ficar legal, porque 0,50 é muito estreitinho para a entrada C. Como eu disse, é assim, é o mínimo do mínimo do mínimo, sabe? Eu evito, eu sempre tento trabalhar com 1,5, mas olha como é que ia ficar grosseiro. Então, nesse caso aqui, não tem jeito. O recomendado seria realmente trocar todos esses objetos para corrido simples, para eles ficarem bem definidos lá na hora de a máquina bordar. Tá vendo? Seria mais ou menos esse tipo de alteração. É claro que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo bem na mão mesmo, de qualquer jeito, né? Sem seguir padrões de início, meio e fim e tal, justamente para ter um visual do desenho para você enxergar aí. Aí, ó, poderia ser alguma coisa desse tipo, tá? Para ficar o desenho ficar bem delicado mesmo, com o corrido simples. É claro que aqui eu fiz aleatoriamente, tá cheio de corte, tá feio, certo? Era fazer bonitinho, seguindo ali os conceitos ali de percurso de pontos, para poder fazer um caminho inteligente e não fazer ele, não ficar cheio de salto, tá? Aqui eu tô só mudando o ponto mesmo para você ver que teria uma opção melhor a se trabalhar, ao invés de trabalhar entrada C, tá? Esse objeto aqui embaixo também poderia inclinar um pouquinho mais ele assim, ó. Esse aqui já pode trabalhar com ponto cheio, não tem problema. Esse aqui já teria que trabalhar também com corrido simples, né? Ou você inclinar também, eu quero trabalhar, nesse caso aqui eu quero trabalhar sim o ponto cheio. Aí você inclina um pouquinho o ponto cheio, aumenta bastante aqui o espaçamento, porque aí o ponto vai ser realizado meio de lado, e tira o ponto suporte. Aí daria certo, tá vendo? Para ficar bem, a máquina conseguir bordar isso aqui e não ficar muito acúmulo de ponto. Mas de fato eu faria também igual eu fiz em cima ali, né? Substituir isso aqui por um corrido simples. Talvez não com 2 objetos, igual está aqui, talvez faria com deixa eu apagar essa parte do meio, ó, alguma coisa nesse sentido aqui, tá vendo? Com essa proposta aí, talvez. Tá, mas como eu falei, tudo vai depender da arte final. A arte final tem que estar com uma qualidade boa, não era o caso aqui que você trabalhou, entendo que você trabalhou em cima de um bordado já pronto. Foto de uma matriz, de um bordado, feita e que já certamente não seguiu os critérios ali corretos de programação para ser realizado considerando a arte oficial. Então já foi feita algumas alterações, você simplesmente tentou reproduzir ali o que a arte estava dizendo para você, pelo menos aquele print. E aí acabou seguindo o mesmo ritual, tá? Mas se fizer essas considerações que eu falei, eu recomendo você criar o desenho de novo. Claro que fazer a alteração vai tomar muito mais tempo seu do que criar o desenho de novo, seguindo essas orientações que eu passei, tá? Então depois que você fizer, se você tentar fazer ali e tiver algum problema, me fala. Se conseguir, faz o bordado, me manda foto ou me manda o arquivo para me dar uma olhada, tá? Depois você me dá um feedback para ver se ficou legal. Bacana? Valeu, Luciano. Tudo de bom. Um abração. Bom, vamos continuar aqui então. Eu estou com mais um desenho aqui, que é uma matriz também do Luciano, tá? Que me mandou para fazer uma avaliação. É uma logomarca da imobiliária Salves, né? Pena, Luciano, que você não me mandou a arte final. Sempre me manda, porque aí eu consigo analisar o que dá para fazer no bordado, respeitando oficialmente ali a arte original. Quando eu estou sem a arte, a gente não sabe até que ponto isso aqui poderia ser considerado um contorno ou não. Aqui parece que está muito estreitinho para ser usado ponto cheio, mas eu não posso recomendar que você não faça o contorno porque eu não estou com a arte final em mãos, tá? Para te dar uma recomendação mais correta, beleza? Mas vamos analisar o que eu tenho em mãos aqui, que é o bordado propriamente dito. Vamos colocar aqui para redesenhar, né? Para mim fazer um show redraw aqui, um redesenhar devagar, para a gente visualizar o que eu tenho aqui, tá? Você fez ali um objeto de fundo total, legal, com o ponto suporte, tatame também. Teve uma coisa aqui que você usou que eu não recomendaria, já vou falar sobre isso. Ponto cheio, muito estreitinho. Esse objeto aqui muito esmagado aqui em tatame. Deu um salto desnecessário aqui, beleza, tá fácil aqui. Vamos lá, vamos por parte aqui. Primeira coisa que você colocou aqui nesse... vamos visualizar aqui, ó. Vou botar o Shift S aqui, ó. Tá vendo esse cantinho aqui, ó? Você consegue perceber que ele tem um acúmulo de pontos bem grande?
Eu vou ativar aqui o mostrar pontos para você ver, tá vendo? Ele dá 3 pontos em uma distância, ó, de 0,4 milímetros, Luciano. Então, assim, vai ficar com esse canto, vai ficar muito denso de ponto, tá? Se for bordar isso aqui em malha, vai rasgar a malha, tá? Então, não costuma se usar para esse tipo de acabamento aqui, esse travamento, tá? Esse tipo de acabamento lateral aqui, tá? Que você usou, o pesponto, tá vendo? Você usou esse aqui, ó, pesponto para borda. Eu recomendo usar o primeiro e muitas das vezes, dependendo do desenho, até usar o pesponto diagonal, que ele fica mais levinho, tá? No caso dessa logomarca, o diagonal pode ser que fique ralo demais e você comece a ver o fundo do tecido na extremidade do desenho, tá? Nessa parte aqui. Mas o primeiro não dá errado, tá? Que é esse pesponto padrão. Então, eu recomendaria que você trocar esse pesponto para a borda, que é esse aqui, para o trocar pelo primeiro. Ele vai economizar poucos pontos, vai economizar aí uns 200 pontos aproximadamente só. Mas, no aspecto de perfuração do tecido, vai aliviar bem, tá? Então, eu recomendo fazer essa alteração aí no acabamento lateral, tá vendo? Ele vai ficar mais alinhadinho, não vai forçar tanto o tecido com tantas perfurações da agulha nas extremidades ali do tatame, beleza? Então, a primeira consideração foi essa. Deixa eu voltar à visualização do desenho total aqui. A segunda seria o contorno, tá? Você trabalhou com 1,5, mas nesse caso aqui eu exageraria um pouco mais. Trabalharei com 2,5 para ficar com um contorno bem encorpado. Acho que para logomarca fica bastante apresentável esse tipo de contorno. Ele não sobressai tanto quanto aqui no Wilcon, porque no Wilcon a marcação, né, de sombra ela é muito forte, né? Quando você borda, ele não fica tão discrepante assim, o contorno, ele não vai ficar com, vamos dizer assim, ele não vai ficar tanto em evidência, tá? Conforme está aqui no Wilcon, porque no Wilcon ele usa alguns efeitos de sombra para você ver a diferença de ponto que foi aplicada para representar bem o bordado oficial lá na máquina. Mas de fato lá na máquina não ficaria com tanta dureza assim quando você compara o contorno com o tatame. Então por esse motivo eu colocaria 2,5 milímetro ali na espessura da coluna da entrada C, tá? Bom, vamos ver aqui o próximo passo aqui, o próximo objeto que eu analisei aqui que não deu muito certo foram esses conjuntos aqui, ó. Tá? Primeiro o tatame, porque o tatame, ó, vamos visualizar só eles aqui para você ver. Tá vendo? Esse cantinho aqui não vai funcionar bem com o tatame. O certo ali é você quebrar o objeto, porque ele está dando 1,4 milímetros. E o tatame ele tem aplicação de ponto de suporte, ele tem aplicação bem dura aqui nas extremidades do objeto. E como o objeto é muito estreitinho, é importante a gente fazer o seguinte, separar esse objeto, tá? Então, assim, para separar o objeto, você tem que fazer um desenho, tá? Você pode fazer aqui um desenho com essa ferramenta mesmo aqui, curva complexa, ó. Respeitando, é claro, a forma do objeto. Como eu disse, eu não estou aqui com a arte original para poder fazer recomendando por ela, mas por aqui já dá para você ter uma noção do que seria essa recomendação. Vou trocar a cor. Aí aqui eu faria um corte, né? Obviamente, não teria mais esse objeto até lá em cima. Opa, deletei demais aqui. Peraí. Ah, tá, você usou. Eu usaria aqui o enchimento complexo para fazer esse objeto, tá? Então eu vou substituir aqui. Beleza. Agora eu posso apagar com Peraí que ainda tem um trem errado aqui. Ele não converteu. Deixa eu converter para enchimento complexo. Tá, faltou dar Enter, né? Espertão. Jigsaw espertão. Beleza, aí converti ali. Agora eu já posso deletar esses objetos aqui, que ele não vai estragar meu objeto. Esse aqui seria azul e eu colocaria ele na sequência aqui em cima. Então, fez esse objeto aqui, ó. Aí eu começaria ele aqui, terminaria lá em cima. Na sequência começaria esse aqui e terminaria com ele lá em cima. Tá? Aqui eu colocaria um pouco mais de espaçamento para não ficar tão denso assim. Posso tirar o ponto de suporte. E o desenho ficaria mais ou menos com esse formato aqui, ó. Tá vendo? E aí o que aconteceria? Ele faria aqui, ó. Vamos avançar aqui. De 100 em 100, 1000 em 1000. Aí, ó. Pronto. Aí ele vai fazer essa parte aqui. Depois ele faz... Acabou que a cor não ajudou muito. Deixa eu trocar a cor aqui, porque fica melhor para visualizar. Exatamente, ó. Aí essa parte aqui pode ser tatame, deve ser tatame. E aí quando acabar essa parte aqui, ele vai bordar o ponto cheio daquele objeto em cima. Esse aqui é bem melhor de se fazer dessa forma do que do jeito que está aqui. Aí como se trata aqui de
do mesmo objeto, né, você pode estar aqui duplicando e girando esse objeto aqui, ó, colocar ele nesse lugar aqui. O que eu fiz aqui foi duplicar o objeto e dei um giro ali 180 graus, tá? Exatamente isso. Eu posso apagar esse objeto aqui. Aí eu posso também começar esse objeto aqui em cima. Deixa eu ver quem é primeiro aqui. Esse aqui é junto com esse aqui. Pronto, agora tá certinho, tá? Bom, aí você fez essas alterações aqui e já ficou melhor, tá vendo? Que aí você pode bordar com mais segurança esses cantinhos aqui em ponto cheio. Se acontecer de ficar com uma densidade muito alta dependendo do tecido, você pode vir aqui e aumentar o espaçamento. Eu coloquei 0,55, mas você pode trabalhar com 0,65, 0,70, 0,80, vai depender aí do material, tá? Mas de fato vai ficar muito mais leve do que bordar o tatame, tá? E aqui nesses objetos em tatame você pode trabalhar com esse pesponto diagonal se quiser, tá? Para ficar mais levinho. Aí é caso de fazer um teste aí na malha para ver como a máquina vai se comportar. Mas eu, se fosse bordar na malha, como não veio aqui no e-mail, não veio falando qual o material, eu não consigo dar essa recomendação tão exata porque não veio o material, tá? Mas é importante você favorecer quando for bordar em malha, preferir usar espaçamentos mais leves, tá? Para poder a malha não sofrer na hora que for bordar. E a próxima cor, na verdade isso aqui não é vermelho, isso aqui seria azul, deixa eu voltar para a cor original, beleza? E aí depois a gente tem esse contorno. Eu de fato recomendaria, para preservação da qualidade do bordado, eu recomendaria não fazer esse contorno branco. Mas é uma questão de negociação de acordo com o cliente. O fato é que não dá para ser em ponto cheio igual está aqui, tá? Você vê que você está trabalhando com 0,60 milímetros e mesmo assim está grosso demais. Então você teria que abrir mão ali e colocar de repente um corrido simples para poder fazer essa silhueta desse contorno. Mas de fato eu não recomendaria fazer, nem mesmo com esse tipo de situação aqui de corrido simples. Eu de fato tentaria vender para o cliente não fazer esse contorno. O desenho vai ficar muito mais bonito sem esse contorninho, tá? Então seria uma dica aí. Vou deixar sem. Depois, deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode considerar. A palavra imobiliária aqui em cima, ela tá com um corpo legal, mas a gente pode exagerar um pouquinho mais, tá? Se você puder aí aumentar, não o tamanho, mas se você puder aumentar um pouquinho a altura, você já vai ganhar um corpo maior para a leitura da letra. E aí você pode aumentar um pouquinho a compensação de encolhimento para dar um 0,25, para dar uma encorpada maior, para a letra ficar mais legível, porque entenda que na hora que bordar ela vai diminuir, ela vai dar aquela encolhimento ali de uns 20%, tá? Então o que você está vendo na tela, você considera que ela vai ficar de cerca de entre 10% e 25% mais estreita do que você está vendo, dependendo, é claro, da regulagem da máquina, dependendo da linha, do material, uma série de fatores, mas normalmente é isso aí, em torno de 10% a 25% do que você está vendo, principalmente no ponto cheio, ele tende a ficar um pouquinho mais estreito. Então eu aumentei para 0,25, porque na prática, na hora que você visualizar depois de bordado, ele vai dar esse efeito de 0,17 aqui, tá? Não é uma regra, mas quando pode colocar um pouquinho mais de corpo na letra, eu recomendo fazer, tá? Bom, a próxima e última consideração que eu faria nesse desenho seria sobre essa letra branca aqui. Deixa eu ver a densidade que você trabalhou com ela. 90% é um valor bom, né? Eu prefiro trabalhar com valores manuais em milímetros, eu tenho mais controle, tá? Então poderia ser, por exemplo, 0,38, poderia 0,60, enfim, vai depender do material. Mas como aqui ele está bordando em cima do tatame, você deixar ele com 0,36 vai dar garantia que ele vai ficar bem fechadinho, bem denso em cima do tatame e não vai atrapalhar o tecido porque ele está bordando por cima do tatame, não por cima do tecido diretamente, tá? Mas o que a gente pode recomendar aqui? A compensação de encolhimento não necessariamente porque ele já está bem encorpadinho, porque é característica da própria letra, mas se você quiser fazer um teste, coloca também uma compensação de encolhimento para ele dar uma encorpada, uma vez que, como eu falei, o que você está vendo vai ficar ligeiramente ali mais fino quando bordar, normal. Tá? Ainda que a máquina esteja devidamente regulada, vai estreitar um pouquinho, então procura engordar um pouquinho mais a letra para, na hora que bordar, ele manter o corpo ali. E outra recomendação seria tirar esses cortes, né? Aqui como você, aqui você ramificou alguns objetos das letras sem problema nenhum. E aqui, deixa eu ver aqui, exatamente, tá? Ele está terminando aqui no canto, está terminando aqui e está saltando para cá. A recomendação seria realmente fazer um corte de fio. Esse arquivo aqui não está permitindo fazer o corte, tá? Então quando eu venho aqui, vou em conectores e mando executar o corte, ele não está executando, porque eu acredito que tenha dado algum bug no arquivo, tá?
Mas se eu copiar esse arquivo para um novo documento, olha, ele já até manifestou o corte ali, tá vendo? Já está cortado bonitinho já, tá vendo? Não precisei nem de programar, porque obviamente com uma distância muito grande assim, ele já corta por padrão. Ali possivelmente alguma manipulação errada no arquivo, ou algum aproveitamento, algum bugzinho no arquivo, versões diferentes do Wilcon também pode acontecer isso. Mas aí você copia todo o conjunto, coloca no novo documento, ele executa os cortes como deve ser. E aí você já tem um desenho todo prontinho do jeito que está aqui, ó, tá? Uma última recomendação aqui, de repente faça sentido para você. Eu gosto de trabalhar, tá, usando os dois motores, X e Y, na mesma pressão, no caso, para fazer aqui o tatame, tá? Então eu trabalharei aqui com 45 graus, tá? Opa, desculpa, fui no lugar errado. É aqui, ó. Cliquei 2 vezes, venho aqui em Special, coloco 45 graus em vez de 180. Exatamente isso, tá vendo? Ele vai aplicar o tatame, olha, na diagonal. Por que eu falei sobre os motores? Ele vai usar metade de cada motor, vamos dizer assim. Os 2 motores vão trabalhar, né? E isso deixa a máquina bordar mais leve, né? Normalmente esses ângulos, eles são melhores para você evitar desencaixe do desenho. Visualmente falando também fica bem resolvido quando você aplica ponto, né? O ponto cheio por cima. Quando você coloca o tatame horizontal ou 100% vertical, você tende que as letras que vêm bordar por cima acaba fazendo perfurações no tatame. Quando você coloca diagonal, você quebra um pouco essa intenção da letra. Você pode bordar a letra por cima que fica com a qualidade melhor. Uma recomendação assim bem aleatória, né? Não é um padrão, não é rígido isso. Muito pelo contrário, dependendo do desenho, você precisa trabalhar sim com ângulos, com desenho com vários tatames, você precisa trabalhar com horizontal, outro vertical, outro diagonal, para variar bem e compensar de forma diferente aí o encolhimento do tecido quando faz vários elementos do mesmo desenho, né? Dentro do mesmo desenho. Aqui, como é um objeto avulso, né? Um objeto só em tatame grandão, eu acho que esse diagonal vai ficar legal. Você faz um teste aí para ver se você gosta. Outra coisa que eu posso recomendar aqui também, ó, na fração de deslocamento aqui, se você pegar essa coluna A e colocar 0,35, vou dar Enter, você vai perceber que esse meio, essa marcação forte do tatame, ela vai sumir. Tá vendo? Ele fica mais homogêneo, os pontos. Eu particularmente gosto assim. Tá? Pode ser tanto 0,25 quanto 0,35 aqui. Ó, você pode mudar tanto a coluna A para 0,35 ou a coluna B com 0,35. Ele vai dar um efeito bastante semelhante, tá vendo? Vai ficar os pontos, né, mais uniformes, vamos dizer assim. Porque o 0,25 ele dá uma marcação forte. É claro que na máquina de bordado essa marca não fica tão forte, tá vendo? Vários vincos aqui na diagonal, ó. Lá na máquina isso não fica tão agressivo assim, mas dependendo da linha que você for usar, dependendo da cor da linha, do fio, essa marcação vai ser bem aguçada, igual você está vendo aqui no meu Wilcon, tá vendo? Quando você aproxima, ele perde um pouco essa referência dessa marcação. Isso não é um defeito, é uma característica do tipo de ponto. Inclusive, ó, Shift S, tá vendo? Você vê bastante essa marca aqui no sentido contrário ao ângulo do ponto. Tá? Como eu coloquei o ângulo do ponto em 45 graus, no sentido contrário a esse valor, ele coloca essa marca. Mas aí, para você tirar isso, você trabalha esse parâmetro aqui, ou a fração de deslocamento da coluna A ou a coluna B. Você vai e muda o valor. Pode trabalhar com 0,30, ele começa, só que ele fica meio torcido, ainda você consegue perceber essa marcação, só que um pouco menos alinhada. 0,35 vai resolver de vez esse alinhamento, ou seja, ele vai ficar completamente uniforme os pontos, sem nenhum tipo de coluna, de marcação de coluna. Eu particularmente gosto e trabalho bastante com essa propriedadezinha aqui, 0,35 na fração de deslocamento. Tá? Beleza, agora eu vou dar um Shift S, seria essa recomendação do desenho aqui que eu teria para fazer para você. Claro, e com essa partezinha aqui teria que ver com o cliente, se ele considera aí a possibilidade de não fazer aquele contorninho branco. Podendo, fica melhor, mas se não tiver jeito, eu recomendaria pelo menos fazer ali com corrido simples com 2 passadas. Uma só vai ficar muito ralinho. Então, um contornozinho, corrido simples com 2 passadas, resolveria a necessidade, claro, se o cliente não abrir mão de colocar o contorno aqui, resolveria bem essa parte. Beleza? Bom, esse foi mais um episódio do quadro aqui da eBordados, direto ao ponto. Se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, e eu te vejo então no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.